Noite de comemoração para a torcida do São Paulo, que penou, hein? Penou para vencer o América Mineiro no Morumbi, mas tem que se comemorar. Mais um jogo em casa sem perder do São Paulo, mais uma vitória. Já são 14 jogos de invencibilidade do São Paulo no Morumbi nesse ano. O São Paulo, que ainda não perdeu no Morumbi nesse Campeonato Brasileiro, já são agora 5 vitórias e um empate desse São Paulo em casa. Então é o São Paulo mais uma vez se impondo no Morumbi e conseguindo uma vitória. Agora, o primeiro tempo principalmente, tiveram muitos sustos desse time do São Paulo. O América Mineiro chegou com perigo e o Jandrei, o tão questionado Jandrei, foi um dos destaques do time. Boa noite, velho Vamp, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Zé Manuel. Bruno, você estava acompanhando o jogo e você chegou a falar sobre essa situação do Jandrei. O São Paulo passou muitos sustos aí no primeiro tempo. Agora, tem que se lembrar também que o São Paulo tem 9 desfalques, né, Bruno? São 9 desfalques para esse jogo, inclusive jogadores importantes. Principalmente o Rogério Ceni chama muita atenção pro Igor Gomes, que é um jogador que tá fora. O Nicão também, que foi um reforço que ainda não mostrou para que veio, pode melhorar muito, mas é um São Paulo com muitos desfalques e, mais uma vez, não joga bem, mas sai com resultado e é o terceiro colocado no Brasileirão, ficando ali a só 3 pontos do hoje líder Corinthians, Bruno. Boa noite, Pilhado, boa noite a todos aqui. Venceu, não fez realmente um bom jogo, mas venceu. O início foi bem complicado para o São Paulo, né? Até pelos desfalques, o Rogério, ele quis manter o sistema com 3 zagueiros, que ele tem utilizado, mas não tinha o Arboleda, não tinha o Diego Costa. Ele começa com o Pablo Maia de zagueiro ali, junto com o Miranda e com o Léo. E o time começa muito mal o jogo. O América teve chance de sair na frente e até de marcar mais gols. Nos primeiros 20 minutos, principalmente, o Jandrei participou bem. Acho que o Jandrei está bem longe de ser um goleiro confiável ali para o São Paulo, mas hoje ele fez a parte dele. E o América não aproveitou as chances que teve. O América, assim como aconteceu contra o Corinthians também, em Itaquera, que o América chegou a sair na frente, mas teve várias oportunidades e não conseguiu marcar, depois tomou um empate do Corinthians. Dessa vez o América não conseguiu fazer nenhum gol e o São Paulo se ajeitou, né? Teve a contusão do Luan, aí o Rogério colocou o Patrick, conseguiu, mudou o sistema, o Pablo Maia foi jogar como volante, o time melhorou, o próprio Patrick acabou fazendo o gol e o segundo tempo foi mais equilibrado, né? Aqueles primeiros 20 minutos o América perdeu a chance de ganhar o jogo. O São Paulo até jogou hoje, jogou menos do que em alguns jogos que ele empatou. Jogou menos do que contra o Corinthians, jogou menos do que contra o Ceará, do que contra o Coritiba, mas hoje ganhou o jogo. A vitória é importante, mas a atuação do São Paulo foi bem ruim. O São Paulo hoje deu um pouco de sorte. Teve jogo que faltou sorte, que o São Paulo perdeu pontos que ele até merecia ter conquistado hoje. A sorte estava do lado do São Paulo, venceu um jogo em que poderia até ter perdido para o América no Morumbi. Mauro César Pereira. O São Paulo não teve uma grande atuação, mas se mantém ali no topo da tabela, que é o grande objetivo do Rogério Ceni no ano. Ele já deixou claro, lutar por uma vaga na Libertadores nesse Brasileirão. O Palmeiras joga agora, inclusive a gente vai passando aí todas as informações sobre o jogo do Palmeiras contra o Coritiba, lá no Paraná. Mas, Mauro, você mesmo sempre fala dessa situação do Rogério buscar o jogo bonito, buscar um time ofensivo, mas hoje dá pra gente relevar um pouco por essa quantidade de desfalques, né, Mauro? São 9 desfalques nesse time do São Paulo, desfalques importantes, e o próprio Rogério Ceni deixou claro na coletiva depois do jogo contra o Coritiba. Ele falou, não pode dar mole, se pode fazer pontos, não pode perder de uma forma boba. Porque esse São Paulo, ao contrário dos clubes que estão brigando ali no topo da tabela, ele tem um elenco mais fraco. Ele não consegue repor quando tem tantos desfalques assim. Eu acho que, na linha do que o Bruno acabou de falar, esse jogo serviu para o torcedor de São Paulo que lamenta pontos perdidos em jogos, em que o time foi até melhor e acabou cedendo o empate. Dessa vez foi o contrário, o time empatou, você joga bem. Enfim, o futebol tem isso, né? Você às vezes consegue resultados que realmente, no geral, pelo que for o jogo, o empate seria mais adequado do que a vitória do São Paulo, por esse pedaço do jogo ali, a parte inicial da partida, quando o América teve chances mais claras. O gol do Patrick foi na primeira finalização certa do São Paulo no jogo.
Um jogador que só estava em campo porque um outro se machucou, senão ele não estaria em campo, provavelmente. Acho que o Rogério não faria essa mudança no primeiro tempo, não fosse uma lesão, né? O que mudou, de fato, até o sistema de jogo. Ele tentou encontrar uma solução, porque ele não tinha 2 zagueiros que costumam ser titulares, então teve que buscar ali uma outra saída. Ele tem receio, nitidamente, de colocar o Miranda jogando no sistema com linha de 4. Prefere o Miranda quando tem 3 zagueiros, ficar mais protegido, não tem que sair na caça, para trabalhar num espaço mais curto do campo, né? Ele não consegue, de fato, hoje ter um desempenho do Miranda de outros tempos, por razões óbvias, já é um jogador bem veterano quando joga nessas circunstâncias. Então, acho que hoje valeu para o São Paulo muito mais pelo resultado do que justamente pela atuação, pelo nível da atuação. Mas um campeonato de pontos corridos, ele é assim mesmo. Às vezes as pessoas esperam que as equipes joguem sempre bem, não vai conseguir, ninguém consegue. Então, acho que hoje valeu para o São Paulo mais pelo resultado. E o América, acho que é bem frustrante, né? Porque dava para conseguir coisa melhor, né? O América teve volume e jogou bola durante os 90 minutos, especialmente no primeiro tempo, para conseguir mais do que aquilo que apresentou. E no segundo tempo eu não entendi porque ele tirou o Gabriel Neves, que eu acho que até estava jogando bem, até participou da jogada do gol. É um jogador que está para sair do São Paulo, vira e mexe falam que ele vai embora, né? Mas eu acho até que ele foi útil hoje e saiu. O Rigoni entrou, acho que não fez uma boa partida, foi bem abaixo. O Rigoni está muito abaixo do que no ano passado, né? Quando ele até antes do Calleri chegar e depois ele era o destaque do time, era visto como um achado do São Paulo, né? Pô, Crespo trouxe esse cara aí, quem é ele? Pouco conhecido no Brasil e foi um jogador útil e decisivo muitas vezes. Agora não consegue nem se aproximar daquilo que ele apresentou em outros momentos. Então acho que hoje para o São Paulo valeu mais o resultado mesmo do que o nível da atuação, que de fato não foi boa, mas isso é do jogo. Ainda mais com vários problemas de contusão e tudo mais. E essas questões às vezes que incomodam muita gente. Eu vi muito torcedor de São Paulo reclamando no intervalo do jogo. O Rogério inventa muito. O Rogério é assim. Ele é um cara que ele fica buscando soluções, às vezes não, muitas vezes fora do padrão, mudar jogador de posição, mudar sistema de jogo de uma partida para outra durante o jogo. Então, você quer um técnico mais convencional, então faça uma passeata pedindo a demissão do Rogério Ceni e a contratação de um técnico feijão com arroz. Pede o João Santana, sabe? Pede um cara assim. Não é? Aí Mano Menezes, que ontem vencia por 2-0, o time tinha o jogo assim sob controle e recua de tal maneira que corre riscos, é impressionante. Assim, a vocação defensiva, a vontade de jogar retrancada é uma coisa assim mais forte do que o próprio treinador. E aí você acaba correndo até algum risco de um jogo ganho. Então você pode buscar esse tipo de técnico. O Rogério não é assim e não vai mudar. Ele não vai mudar. Eu acho que ele sempre será esse técnico. Ele se inspira no Osório, gente. São Paulo não conhece o Osório. Ele se inspira no Osório e muito em técnicos de times europeus que têm esse perfil também de mudar. Então, gostem ou não, esse é o perfil do técnico do São Paulo. Esqueçam a questão dele ser o ídolo. O técnico do São Paulo é assim. Então, vai ter momentos que vai acertar, que vai errar. Você pode reparar que em alguns jogos no começo do campeonato, algumas escolhas do Rogério foram muito criticadas. Mudanças durante o jogo, e ele continua fazendo. Ele vai continuar fazendo. 3 jogadores no intervalo contra o Corinthians. Ele vai continuar fazendo, exatamente. Mas ele errou aqui. Aí você pensa, agora o Rogério vai segurar a onda. Que nada, ele vai lá e vai continuar fazendo, porque ele é assim. É a maneira como ele vê futebol e como ele tenta desenvolver o trabalho dele. Ele arrisca mais. Entendeu? Se o Rogério estivesse no cassino como técnico, ele é aquele cara que queria jogar pesado, não ia jogar só micharia. Ele ia chegar, eu vou aqui, vou para ganhar tudo, para arrebentar a banca. Ele faz isso. E aí você corre risco, claro, às vezes você dá mal. Acho que hoje, por exemplo, a opção inicial não foi boa, o time não funcionou. Ele entrou com 4 volantes, né? Depende, aí... De origem são 4 volantes. Mas o Rodrigo Nestor hoje a gente não pode vê-lo como volante mais. E às vezes você tem um volante jogando como zagueiro. Pablo zagueiro. Então, assim, essa é uma outra questão também que às vezes me incomoda. Vou citar rapidamente de novo o jogo de ontem do Inter contra o Flamengo. A transmissão da televisão o tempo todo falando que o Flamengo tinha 3 volantes. E o Andrés Pereira jogava de meia, pela direita. Porra, não é possível, gente. Então, se o Vampeta era volante, mas de repente, num determinado jogo, o Vampeta pode ter jogado como meia, mais avançado. Até porque ele chegava na área, fazia gols, então, vou voltar o Vampeta aqui. Não, tem 3, não são 3 volantes. Ou então como zagueiro, de repente não são 3 volantes, é o volante jogando como terceiro zagueiro. Eu acho impressionante como o rótulo, assim, volante. Ele é um volante, ok, mas ele pode fazer outra função. De origem, né? Mas pode ser utilizado em outras posições. Dá para olhar o jogo? Essa é a pergunta, olha o jogo. Presta atenção, você vai perceber ali que o cara não está jogando como volante. E hoje foi o caso também, né? Ele era todos esses volantes, mas um deles, como eu disse, o Bruno jogando na zaga. E inicialmente, depois ele muda o sistema quando entra o Patrick com K. Ô, Vamp, com relação... O Patrick não tem K, né? Sim. Com relação a essa situação que o Mauro fala do Rogério Ceni, realmente o Rogério, ele não tem medo de arriscar. Nunca fez isso, ele nunca teve medo no Fortaleza, não teve medo no Flamengo. No São Paulo,
ele ainda tem mais aval para isso. Porque no São Paulo ele é o cara, não interessa. É o maior ídolo da história do clube, é o cara que vem chamando a responsabilidade, inclusive para reclamar das coisas que acontecem fora de campo e que ele acha errado. Agora, é um Rogério que, por enquanto, do jeito que for, tá conseguindo o objetivo dele. Porque desde o começo do ano, né, Vamp, você elogia muito o Rogério, o Mauro também, e você diz, pra mim o Rogério em breve vai ser o melhor treinador brasileiro no mercado. O que você acha do trabalho do Rogério por enquanto? E falando, inclusive, sobre essa situação, que o objetivo que ele traçou do começo do ano, que é brigar pela Libertadores no Brasileirão, ele tá mantendo. Ele tá ali na 3ª colocação, podendo até subir mais um pouco aí com essa rodada que vem se aproximando. Boa noite, né? Boa noite a todos. A gente vê isso, né? O Rogério, não só o Rogério, eu falo o clube, o São Paulo, né? Ele teve por 3 ou 4 oportunidades de assumir a liderança do campeonato. Sempre batendo na trave, né? Hoje que foi um jogo que o América Mineiro deitou e rolou no primeiro tempo, era uma chegada e com menos de 10 minutos já tinha pedido assim 4 gols cara a cara mesmo assim, né? E infelizmente a lesão do Luan fez com que o São Paulo ganhasse o jogo, porque o Luan estava lento, perdendo todas as bolas pro Everaldo, né? Pro Patrick, o Alê ali deitando e rolando, né? Espero que não seja tão grave assim, uma coisa tão grave, que o Luan vem de sequência de lesões aí, ficando muito tempo de fora, né? E ele saiu chorando, né? Saiu no carrinho chorando, né? A entrada do Patrick, que chegou, que foi contratado para ser titular junto com o Nicão, que era o reforço da cavalaria, não é o Patrick de alguns momentos que eu vi no Inter, muito abaixo, mas sai com a vitória. Sai com a vitória, agora tá jogando Fortaleza e Atlético Paranaense, tem o jogo do Palmeiras com Curitiba, que o Palmeiras não ganha lá em Curitiba há 27 anos. Quer dizer, tá tudo embolado ali e o São Paulo chegando. 3 oportunidades, o São Paulo teve a oportunidade de assumir a liderança da competição. E olha que o São Paulo, no jogo de hoje, quem assistiu o primeiro tempo falou, hoje vai ser os 3. Hoje tem caixa. Aí o América vai e não faz. Aquilo que é aquele ditado popular, né? Quem não faz, toma. E o Mancini vem para a sua 2ª derrota seguida, né? Perdeu em casa do Ceará no meio de semana, perde hoje um jogo que podia estar na mão dele para ganhar, só que os caras foram incompetentes na hora da finalização. E eu acredito que o São Paulo, aquilo que eu falo, tabela pro São Paulo é ficar entre os 5 e 6. Agora apareceu o Inter, que tá ali também chegando. Aí o Atlético Paranaense também tá chegando. Esse campeonato vai ser muito embolado. Não vai ser aquele campeonato que alguém vai ficar faltando 10 rodadas, 8 pontos de frente, 9, tá tudo muito embolado. Mas o Rogério mesmo, Vamp, ele chegou a reclamar dessas situações da atuação do time. É uma decepção as atuações do São Paulo? Elas decepcionam? Não, porque... Não, porque é o resultado, até porque é um elenco mais fraco do que aqueles que brigam para repetindo aquela coletiva do Abel Ferreira no meio de semana. Ele falou, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, qualquer outro campeonato do mundo, se você olhar a tabela, dificilmente o primeiro perde pro último. Aqui no Campeonato Nacional, o último pode chegar e ganhar. De fato, isso acontece. Eu vi o atual campeão brasileiro, isso eu repito toda vez, o Atlético Mineiro, na temporada passada, não conseguiu ganhar 2 jogos da Chapecoense, que foi a pior campanha da história dos pontos corridos, né? O Corinthians perdeu ponto pro Cuiabá no meio de semana. Mas se o Corinthians ganha aquele ponto lá, olha quantos pontos estaria. O Palmeiras tropeçou em casa com o Ceará, empatou com o Goiás. Isso é o campeonato nacional. Isso é o campeonato brasileiro. Zé Manuel, o negócio é o seguinte: o São Paulo teve 7 finalizações contra 10 do América Mineiro. O Vamp deixou claro essa situação, que o América Mineiro poderia ter aberto o placar no primeiro tempo e teve chances claras para isso. Agora, também tem o lado que no último jogo, o São Paulo jogou bem contra o Curitiba. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, principalmente contra o Curitiba. Qual vai ser a cara desse São Paulo pro resto do ano? O do primeiro tempo contra o Curitiba ou um São Paulo pragmático para conquistar resultados e tentar se classificar para a Libertadores? Eu tenho certeza que o Rogério Ceni, ele busca um time jogando bem e conquistando o resultado. Na verdade, nós estamos vivendo uma fase do Campeonato Brasileiro em que o campeonato está marcado pela irregularidade. Só tem um time que depois de um mau começo atingiu esse ponto de regularidade no campeonato, que é o Palmeiras. O Palmeiras, você pode dizer, ele está mantendo uma regularidade no campeonato. O Flamengo também, né? Depois, nas últimas rodadas, ele está mantendo a regularidade de péssimos jogos e resultados, né?
pro lado negativo, ele tá bem regular. Mas assim, de forma geral, você vê, o Corinthians permanece na primeira colocação, mas sem jogar bem, tropeça aqui, ganha ali, se recupera em casa, perde fora, às vezes empata em casa, mas é um time irregular. Tá lá na frente, mas é irregular em termos de atuação. São Paulo está assim também. A 2 pontos do Corinthians, nesse momento, ele está muito irregular. E a maioria, o Atlético do Felipão, aliás, muita gente que não gosta do Felipão começou a falar bem nos últimos jogos, porque o Atlético tem uma grande sequência no Campeonato Brasileiro, atingiu esse ponto de irregularidade também no campeonato. Mas num jogo em casa, você não pode tapar o sol com a peneira. O time que joga em casa contra o América, que tem como destaques o goleiro e um dos zagueiros, no caso o Miranda, Léo Pelé também foi elogiado no jogo de hoje, enfim, a coisa não tá errada. Vamos falar de desfalques? Ok, o Diego Costa, para mim, é titular absoluto, é desfalque importante. O Igor Gomes, pro Rogério Ceni, pro torcedor, nem tanto. Mas daí pra frente, o Rigoni não tá jogando bem, o Luciano não tá jogando bem, o Luciano tava no jogo, o Rigoni entrou, e o Sara já tá fora e não vai jogar mais esse campeonato, não adianta chorar a ausência dele. Ou seja, Nicão não dá pra falar que é desfalque. Patrick, desde que chegou, não jogou nada ainda. Ou seja, você vê a linha defensiva do São Paulo, falta o Diego Costa. Os outros estavam lá. No meu campo, ok, você pode lamentar a ausência do Igor Gomes, mas fora isso, quem foi aquele jogador que esteve ausente no jogo de hoje e que seria imprescindível, fora os que eu citei aqui? Ou seja, é que o São Paulo não conseguiu atingir ainda o ponto que o Rogério Ceni quer para fazer esse campeonato brasileiro, para ficar entre os 4 primeiros colocados, que eu tenho certeza que é isso, ele já falou que é isso que ele quer.